história interessante que, assim, quando as crianças nasceram, eu tenho filhos gêmeos, né? Hoje eles têm 8 anos, mas eu acho que eles deviam ter uns 3 aninhos, assim, eles eram bem pequenininhos. Assim, a gente sempre montou ali uma pequena bibliotequinha, assim, para eles, com os livrinhos para a idade deles, né? De acordo com as faixas etárias e tal. E eles iam ali brincando, mexendo, gostavam muito de folhear e tal. E aí um dia eu recebi um livro. Eu acho que eu nem lembro se eu recebi, foi no trabalho, enfim. Foi uma coletânea, um livro chama O Peru de Natal. É um livro do Mário de Andrade. E aí, quando você abre o livro, ele é todo contado como se fosse história em quadrinhos, assim. Ele tem vários quadrinhos. Então, esse desenho ali, esse layout do livro, era interessante, assim, né? Então, um dia as crianças pegaram, muito pequenininhos, com os 3 aninhos, começaram a olhar e acharam interessante aquilo de quadrinhos e tal. E aí, eles me pediram para contar a história, né? E era uma história que, obviamente, não era prioridade deles, né? Fazia parte ali do contexto da vida deles, não tinha como contar aquilo. Então eu pedi para eles lerem para mim. Eu falava, o que que vocês estão, né? O que que vocês acham que está rolando aqui nessa página? Então eles iam me contando, a gente abria folha por folha e eles iam me contando. Até que a gente criou uma história que era repetida diversas vezes, assim, era uma história de um casal, porque tinha uma cena que era um casal tomando um vinho num quarto de hotel, uma coisa assim. E aí, sim, eles me contaram aquilo como se fosse amigos tomando um suco de uva. E aí ele virou o livro do suco. Então, era assim, chegava depois do banho, perto da hora de dormir, eu falava, vamos ler um livro? E eles falavam, sim, o livro do suco. E aí a gente pegava aquele livro do Mário de Andrade e eles me contavam histórias ali, eles iam folhando ali aqueles quadrinhos ali para eles inventando e contando histórias. E aí virou o nosso livro do suco. Eu vou até achar aqui esse livro, ele tá super manuseado, assim, tá todo, a capa toda amassada, assim, porque eles Bom eram uso. pequenos e sim, eu deixava, era todo dia a gente manuseava aquele livro. E aí eu guardei esse livro, assim, com todo amor, porque era o livro do suco, né? E aí, enfim, foi aí que começou também, né, essa coisa de eles curtirem, né, pegar um livro para ler e mesmo quando não sabiam ler, né, de contar as histórias ali, de inventar e criar o que eles estavam enxergando ali. Então, eu acho essa história do Demais. livro do suco muito legal. Tinha uma época que, acho que muito tempo atrás, né, tinha uma história do engenheiro que virou suco, uma história assim, né? No teu caso é o Mário de Andrade que virou suco. Que virou suco. Ah, o livro do suco, ó. Incrível essa história, incrível. Você sabe que você falou aí sobre essa casa, né, esse apartamento aí que você morou, que era o nosso apartamento antes de mudar para a Austrália. Me aconteceu uma coisa curiosa nessa casa. Quando a gente comprou esse apartamento, foi uma sucessão de coisas complicadas até chegar à compra do apartamento, né? A gente tinha já vendido o apartamento anterior, onde a gente morava, e tinha um prazo curto para sair, mas a gente não encontrava um novo para onde ir. Então, ficava procurando todos os finais de semana, assim, né? Naquela época de jornal, classificados de jornal e não sei o quê, ficava separando os jornais lá, os anúncios e ia visitar. Aí, a gente tinha feito isso num sábado, tinha visto todos os apartamentos ali que tinham X dormitórios, que tivessem mais ou menos na área onde a gente estava procurando, preço, não sei o quê. A gente já tinha visto no sábado, não tinha nada pra gente. E eu falei pra Débora assim: então eu vou acordar cedo no domingo, eu já olho o jornal, eu tinha que trabalhar naquele dia. Eu olho, te deixo, você dá uma ligada e vê o que que tem, né, pra gente, se eu descobrir alguma coisa legal. Quando eu acordei, naquele tempo tinha assinatura, né, do jornal, vou pegar o jornal, tinham roubado o jornal. Nunca tinha acontecido isso na minha vida. Nunca tinham levado o jornal, vivia num apartamento, deixavam sempre Tava na na porta. porta, não estava lá. Voltei para dentro, meio injuriado, eu ia tomar café olhando os anúncios, falei, bom, vou Uhum. abrir de volta o do sábado, e ao invés de eu procurar de 3 dormitórios, que era o que eu estava procurando, eu falei, vou procurar de 4. Eu nunca procurava porque era caro. Então, falar, bom, já que não tenho o que fazer, vou Aham. procurar. Achei esse apartamento lá, Olha. e falei para ela, vamos ligar e tal, fomos lá para ver. Quando a gente foi subir no apartamento, o cara, ele apertou o primeiro andar, né? E eu falei, pô, primeiro andar, eu não queria, não sei o que. Ele falou, eu tenho certeza que é esse o apartamento que vocês querem comprar, por isso que eu não falei nada que era primeiro, vocês não, senão vocês não viriam, né? A pessoa que nos atendeu, que era o dono do apartamento, apresentou lá, não sei o que, a gente conversou.
E eu adorei, eu senti uma coisa no lugar. Ele tinha um dormitório especificamente, você vai lembrar disso lá, que tinha uma biblioteca armada, que estava com todos os livros Sei. dele lá e tal. E eu senti ali na hora, eu tinha naquele momento uma encomenda de fazer 3 livros de filosofia para entregar, né, para vender. E, e eu não sei por quê, eu senti que eu ia escrever naquele lugar esse Nossa. negócio. E a gente foi embora. Passou um dia ali, a gente falou, né, do quanto a gente poderia pagar, em que tempo a gente precisava mudar e não sei o quê. E o cara, o dono da casa, por meio do corretor, mandou avisar que ele não topava nem o preço e nem Hum. o prazo, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e um pouco discuti assim, com o corretor falou, não, você deve ter feito alguma coisa errada, porque eu tenho certeza que eu vou morar nesse lugar, é lá que eu vou escrever esses livros e Nossa. tal. E ficou assim, essa história. E a Débora me falando, não, deixa, vamos pensar em outro lugar, vamos começar a procurar, porque não tem, já foi, né? O negócio, o cara não quer, vamos procurar outro, a gente tem tempo para sair. Passou uma semana, eu recebo um telefonema no meu celular, direto, o dono do apartamento ligou para mim, direto, e falou: Vocês poderiam passar aqui no final do dia, você e tua esposa? Queria falar um pouco sobre o apartamento e tal. E eu fiquei meio assim na hora. Falei: Tá bom, vamos até lá, né? E aí a gente foi. Quando a gente chegou, o cara era um engenheiro, um cara da Sabesp, uma coisa assim. Ele abriu a porta, desse jeito que eu tô te contando. Ele abriu a porta e falou assim. Eu acho que eu te conheço de outra encarnação. A gente foi muito É. feliz aqui nesse apartamento e eu queria muito que alguém viesse para cá e tivesse uma história parecida. Eu fui com a sua cara, eu topo o preço e eu topo o prazo. Mentira. Assim a gente foi parar neste apartamento onde você também morou e foi E lá que eu você escrevi da escreveu os livros. primeira à última palavra desses 3 livros lá. Sensacional, sensacional.